Ressurreição de Jesus. Na época da Páscoa, muitos judeus iam para Jerusalém. Ali eles iam comemorar a Páscoa de Deus, que comemoram desde a época do Egito. Jesus entrou ali em Jerusalém, muito feliz, montado num jumentinho, e o povo o recebeu com muita alegria, jogavam ramos no meio do caminho para ele passar. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Ele já sabia que aquela seria a última ceia dele com seus discípulos. Então, ele queria ensinar uma grande lição para os seus discípulos naquela noite. Jesus reuniu os seus discípulos para a última ceia e falou para eles que o maior no reino de Deus era aquele que serve, aquele que é mais humilde. Então Jesus pegou uma bacia com água, tirou as sandálias dos seus discípulos e lavou os pés de um por um, ensinando assim que um grande rei, que é ele, Rei dos reis e Senhor dos senhores, também pode servir e ser humilde, servindo a cada um com muita humildade. Jesus se preparou então para a última ceia com seus discípulos. Naquela noite, um deles iria traí-lo. Jesus já sabia de todas as coisas e preparou aquela ceia com muito carinho, mesmo sabendo tudo o que aconteceria. Então Jesus mostrou para eles o pão e o vinho, repartiu o pão com cada um e repartiu o vinho também, que naquela época Jesus explicou: o pão é o meu corpo que eu vou entregar por vós, e o vinho simboliza o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que era o sangue de Jesus. Jesus, então, naquela noite, conversou com Deus, conversou muito com o Pai, porque ele sabia que estava prestes a acontecer a salvação. Jesus iria morrer na cruz por todos nós. Então ele conversou com o Pai, conversou com Deus aquela noite, muitas horas, para que o Senhor confortasse o coração dele, pois ele sabia que não seria fácil morrer na cruz por nossas vidas. Então Jesus foi traído por Judas. Judas era um discípulo de Jesus que não tinha o amor no coração. Judas traiu Jesus por apenas algumas moedas de prata. Eles entregaram ele, os sacerdotes que eram ruins, entregaram Jesus. Mas Jesus sabia tudo o que aconteceria. Ele sabia de todas as coisas e ele se entregou e foi por amor. Depois que Jesus morreu na cruz, Maria, Madalena, os seus discípulos ficaram muito tristes, porque Jesus havia morrido na cruz, mas eles não estavam lembrando que Jesus já havia avisado para eles que ele morreria sim, mas que no terceiro dia algo aconteceria. E aí é que vem a Páscoa. Jesus ressuscitou. Teve um grande terremoto naquela noite. Um anjo tirou a pedra do sepulcro, onde Jesus estava ali guardado. E aí Jesus apareceu ressuscitado. Ele ressuscitou. Os guardas não entenderam nada, saíram correndo de medo. Mas Jesus tinha falado que no terceiro dia, depois da morte dele na cruz, ele ia ressuscitar. No domingo, depois que Jesus ressuscitou, o anjo avisou para Maria e Madalena, que foi as primeiras que foram visitar o sepulcro. E o anjo falou para elas: ele não está aqui, ele já ressuscitou, afinal é a Páscoa do Senhor. E o Cordeiro ressuscitou.
Elas correram e contaram para os seus amigos. E aí Jesus apareceu para todos eles, porque ele venceu o mundo. Ele falou para os discípulos: ide, pregai para todos este evangelho. Depois disso, foi com eles até o alto de uma montanha, lá os abençoou e os despediu. E falou para eles pregarem para toda a terra a palavra da salvação, que ele tinha morrido, mas que ele tinha ressuscitado e que ele é o Cordeiro da Páscoa. A verdadeira Páscoa é a ressurreição de Jesus. Não temam, estarei com vocês até o fim dos dias, foi o que disse Jesus. E hoje nós comemoramos que ele ressuscitou e não precisamos ficar tristes como os discípulos ficaram, pois ele está vivo em nossos corações.